Cheirinho é bom. Cheira a amêndoas de Páscoa. É, Sim. Tal e qual. pois é, por acaso é verdade. Hoje temos amêndoas de Páscoa, mas em bom. Porque não é amêndoa, é pistácio. E mais uma vez a solução é meter pistácio para cima, não é? Vamos ver. Eu acho que é uma boa ideia. Em teoria, eu acho que faz sentido. Vamos ver se na prática se confirma. Pois. Quer já passar para a prova? Eu acho que sim. Cheirar, fazer aqui um momento de... a meditação do chocolate. São mais pequenitos. Ah pá, eu vou escolher um maior, Tiago. Desculpa, mas esse é muito pequeno. Este parece melhor. O cheiro é ok. O cheiro é tal e qual amêndoas de Páscoa. Achas que o chocolate tem qualidade? Vou provar outro. Eu odeio uma coisa das amêndoas de Páscoa e do pistácio de não Páscoa, que é esta capa que tem à volta, meio que demora até começar a derreter, sabes? Mas isto não é propriamente mau. O chocolate parece-me ter boa qualidade. Parece-me aceitável. Não, mais do que aceitável. É moderadamente bom. O pistácio, internamente eu estava à espera de outra coisa. Estava à espera, mas lá está, de expectativa. Assim, tipo um Moncherry de pistácio. Eu não gosto de Moncherry, eu não gosto. A imagem é autoexplicativa. Pois, já. Não, mas eu estava à espera assim de um menino, sabes? É sério? Sim, sim. Olha, estás a ver o coração do último episódio? Eu estava à espera disso dentro do bombom. Não. Mas não, é literalmente um pistácio envolvido em chocolate. Seco. Então como é que são as amêndoas de Páscoa? Foi uma construção mal feita, porque está aí super autoexplicativo, exato. O que é que eu sinto? Eu sinto que nós estamos a criar uma coisa à volta do pistácio que é falso. O pistácio não tem assim tanto sabor. Imagina, os molhos de pistácio, os molhos. É molhos ou molhos? Molhos. molhos. Os molhos. Os molhos de pistácio têm muito mais sabor do que o pistácio. E isso é triste. Porque, imagina, isto é melhor do que amêndoas de Será Páscoa. que estamos a viver na era da ilusão do pistácio? Eu acho que sim. É, não é? É que de repente, estamos um gelado de pistácio é muito melhor que pistácio. É. Acho que está aqui uma série de coisas erradas, não é? Eu acho que nós estamos a tentar mandar pistácio para cima de todos os problemas da humanidade. Na esperança de que o pistácio resolva todas as questões. Um bocadinho à semelhança do que fizemos com a proteína, não é? Quê? Chocolate? Sem culpa? Então, toma aqui um chocolate proteico. Já está resolvido. Ah, Não mas sentes que dá uma calma, forma calma. igual? É. Mas calma que os pistácios da Páscoa não têm nem conservantes, nem colorantes, nem azeite de palma, nem glúten. Estou muito, Então, estou assim- muito mais descansado. Muito mais. Muito mais. Pronto, então assim pronto. Até estava aí a considerar comer um terceiro, vê lá. Agora, depois de me dizeres isso. Pois, mas se não fosse isto, não podias. Mas sim, é bacana. Pá, mas como é que te vou dizer por outras palavras? Não voltaria a comprar. É que não, imagina, pronto, eu percebo porque é que isto está lá no cantinho do supermercado e ninguém dá nada por isto. Percebo. Eu percebo porque é que nunca ouvi falar sobre isto. No fundo é isso. Faz sentido. Faz Não é muito, relevante se faz tu super sentes. sentido. É ok, imagina, sim, uma bolinha por dia, vai-se comendo, mas... Sim, mas... Mas não. Cada vez estou mais convencido que os problemas não se resolvem com pistache. E isto é a prova. Isto é um problema. Ou seja, não é suficientemente bom. E o problema é não ser suficientemente bom. Mete-se pistache na expectativa de que o problema fique resolvido. é melhor que amêndoas, concordas? É melhor que amêndoas. Mas também não é difícil ser melhor do que aquelas amêndoas rafeiras da Páscoa. É que aquilo não interessa nem ao menino Jesus. Há pessoas que gostam, Tiago. Pois. Também há que respeitar as pessoas que não têm um gosto muito aprimorado. Pá, em relação a isto, eu acho que há pouquíssimo a dizer. Já em relação ao tema de hoje, Eu acho que do episódio de hoje, já há muita coisa que se diga. estás a tentar, mas ainda não acabamos. Eu ainda quero falar mais sobre isto. Quer? Eu acho que isto é daquelas coisas que daqui a 2 anos, quando me perguntares, eu vou-me ter esquecido que comi isto. Porque é mesmo aqui. Isto é. Se eu tivesse que descrever isto, isto é aquela pessoa que passa entre os pingos da chuva e tu nem dás por ela. Nem é mau, nem é bom. É o que é. É, isto é sem sal. É. Nem agrada, nem desagrada. Sabes? Eles deviam ter metido aqui sem conservantes, sem colorantes, sem azeite de palma, sem glúten, sem nada. Sem nada. Sem vida. Sem vida. Também havia chocolate negro com aranjos. Mas eu tenho cá para mim que não gosto muito de aranjos, então... Prefiro ficar com a boa memória do Franui, ou não? Daquele da Argentina. Sim. Gravámos, inclusive, não foi um episódio? Ou não?
Sim, a série é incrível. Bem, que tema é que nos trazes hoje, que estamos aqui ansiosíssimos para saber? Então o tema de hoje é o quê? O tema de hoje é como podemos ter uma alimentação do ponto de vista nutricional equilibrada, no entanto, sem ser complexa, ou seja, uma nutrição equilibrada do ponto de vista nutricional, mas gentil. O que é que significa isto de uma nutrição equilibrada nutricionalmente, mas gentil? É uma nutrição onde não há a dicotomia do bom e mau, não há espaço para sensação de culpa alimentar, ou seja, é uma maneira mais positiva de ver a alimentação e menos descomplexada, ou seja, mais tranquila, e mais tranquila não significa que seja mais negligente. Simplesmente é olhar para aquilo que é big picture e dar menos importância ao que tem menos importância, que são coisas mais pontuais e menos estruturais. Exatamente. Assim, de uma maneira resumida, é isto que vamos falar no episódio 2. Ou seja, no fundo, a nutrição, o que nós vamos falar hoje é como juntar toda a questão da boa relação com a comida que nós falamos com a parte mais teórica da nutrição, o conhecimento mais técnico da nutrição que a maior parte das pessoas tem e que quer aplicar de uma forma gentil. Então, vamos dar aqui algumas estratégias para aplicarmos aquilo que nós sabemos na prática, ou seja, por exemplo, a maior parte das pessoas sabe que comer frutas e legumes é uma coisa que deve fazer, implementar. Ou que, por exemplo, sei lá, alimentos ultraprocessados são alimentos que têm mais açúcar, têm mais gorduras saturadas e que, portanto, não são o ideal para comer todos os dias a toda a hora. E, no fundo, é agarrar nesse conhecimento que as pessoas já têm e juntar aqui com a questão de nós percebermos aquilo que faz sentido para nós ou não e chegamos aqui a um ponto de equilíbrio perfeito onde juntamos as duas coisas. Exatamente. Então podemos começar por dar foco àquilo que é big picture. Ou seja, o que é que isso significa na prática? Dar foco àquilo que acontece de forma sistemática, àquilo que acontece de forma estrutural na nossa rotina e não àquilo que é pontual ou é exceção. Ou seja, não importa se eu nas festividades comi mais do que aquilo que é normal para mim. Porque é óbvio que isso vai acontecer. Até diria, é suposto isso acontecer, não é? Porque o equilíbrio também faz parte do desequilíbrio, não é? Se vivermos sempre em desequilíbrio, claramente que não temos... Mas aí já não é, já é a imagem Já ampliada. é a imagem ampliada, já é a big picture, ou seja, um dos princípios, uma das orientações para termos uma alimentação equilibrada, mas gentil é esse, ou seja, não olhar para coisas que sejam pontuais, olhar para aquilo que é estrutural. Se eu estou a comer refeições ultraprocessadas todos os dias da minha semana, eu devo olhar para isso. Eu preciso, talvez, de modificar isso, porque isso pode estar a impactar aquilo que é a minha saúde. Isso e outros hábitos acumulados. Agora, se eu fui ao McDonald's, sei lá, 3 vezes nos últimos tempos, isso não é representativo se o resto da minha alimentação é minimamente equilibrada. Então, isso é um dos princípios que devemos estar atentos quando queremos ter uma alimentação equilibrada do ponto de vista nutricional, mas ao mesmo tempo uma nutrição gentil, empática. Exato, e acho que até estavas a falar, eu estava-me a lembrar. Porque é que quando eu agarrei nisto estava a brincar de sem conservantes, sem colorantes, sem azeite de colorantes, porque isto está em espanhol. É colorantes, conservantes e corantes. Sem corantes, sem azeite de palma, sem glúten. E estava a brincar porque é exatamente isso que estás a dizer. Imagina, se eu não vou comer isto todos os dias, a toda a hora, o que é que interessa... Essa aí é a última vez da minha vida. O que é que interessa... Está bem, pronto. Mas o que é que interessa se isto tem conservantes, colorantes, azeite de palma ou outra coisa qualquer? Porque, no fundo, a quantidade que eu vou comer disto The big picture. naquilo que é a totalidade da minha alimentação é uma percentagem tão pequenina que
que eu acho que aqui, neste tipo de alimentos, realmente não faz sentido nenhum nós estarmos sequer a olhar para calorias, ingredientes, o que seja. Claro que isto vai ter açúcar, claro que isto vai ter coisas que não são para comer a toda a hora, mas é exatamente por isso que eu não vou comer este alimento a toda a hora. Ou seja, não faz sentido estar à procura, por exemplo, num chocolate de ser a coisa mais, do ponto de vista nutricional, mais inócua possível, ou seja, de ter a coisa mais rica do ponto de vista nutricional, porque o papel destes alimentos também não é esse. No Porque fundo, tem mais antioxidantes. Mas repara, não é suposto procurar antioxidantes no no chocolate, chocolate. Sim. exatamente. Vai comer fruta, Exato. não é? Não, Ter não é uma suposto. Exatamente. Até porque terias que comer uma quantidade para ser significativo gigante, que não é o objetivo quando nós E falamos de aí o chocolate. benefício-malefício já está desequilibrado, não é? Se Exatamente. eu comer uma quantidade gigante de chocolate sobre longos períodos de tempo, estou mais a prejudicar a minha saúde do que a beneficiá-la. Então os antioxidantes, isso nem é uma conversa quando estamos a falar de alimentos que não têm o propósito nutricional, como é o caso do chocolate. Exatamente, ou seja, então um dos pontos principais é tirar o foco de coisas isoladas e pequenas e colocar o foco naquilo que é a imagem geral, ou seja, nós muitas vezes, às vezes quando estamos a falar, tu usas muitas vezes uma expressão que é de focar na árvore, desculpa, floresta. na floresta em vez de focar na árvore. E é exatamente a mesma coisa, ou seja, em vez de nos estarmos a focar num momento específico, numa refeição específica, num dia específico, vamos nos focar naquilo que é a nossa rotina. E muitas vezes em consulta surge a questão de, por exemplo, preocupação com jantares de aniversário ou com, por exemplo, agora viemos do Natal e toda a época festiva, preocupação com isso. E é exatamente isto que eu digo, que é, não interessa, imagina, mesmo que aquela semana do Natal esteja completamente fora da rotina, as pessoas vão para fora, não fazem atividade física, não seguem as suas rotinas. Eu acho honestamente, e foi inclusive aquilo que nós falámos no episódio que saiu no dia 23, que não faz sentido estarmos muito preocupados com isso, porque quando nós vamos ter resultados grandes, é naquilo que faz parte da nossa rotina e naquilo que é a imagem geral da nossa vida, não é em momentos super específicos. Então, um dos pontos principais é isso, é de focar na floresta, não focar na árvore. Totalmente de acordo. Ou seja, não nos vamos focar naquilo que são situações pontuais, que não são padrões de comportamento, não é? E é muito interessante depois avaliarmos caso a caso. Por exemplo, vou dar dois exemplos onde se podem inserir vários tipos de pessoas nessas duas caixinhas. Vou comer fora pontualmente. Vou comer fora quase todos os dias devido à minha profissão. Por exemplo, o comportamento que vamos ter numa determinada situação da vida e noutra já é variável porque a situação também é distinta. Se eu vou comer fora pontualmente, por que raio hei de ter atenção à escolha nutricional? Se aquilo é um invento que não é um padrão comportamental, é um desvio daquilo que é a minha norma, daquilo que é a minha rotina. Então, se me apetece uma alheira com ovo estrelado e batatas fritas, porquê é que eu não hei de comer? Por acaso tenho saudades de alheira. Também, né? Temos que ir a Mirandela. E é incrível. Fui lá uma É. vez e adorei. Agora, se a minha rotina é ir a restaurantes quase todos os dias, fruto da minha questão, da minha situação profissional. Se calhar, não convém eu fazer a escolha, pegando no mesmo exemplo, para não confundir, comer alheira com batatas fritas todos os dias. Ou seja, é adequar também o nosso estilo de vida às nossas escolhas alimentares. Aqui, se nós quisermos este balanceamento entre a questão nutricional e a nutrição mais gentil, não faz qualquer sentido porque não há interseção no ponto ótimo entre estes dois, não é? Claramente estamos aí para o desequilíbrio se escolhermos alheira todos os dias. Agora, para a pessoa que a alheira são situações mais pontuais, não faz qualquer sentido comer peixe cozido nesse dia se peixe cozido não é o que lhe apetece. Exatamente. Ou seja, termos este tipo de clareza e este tipo de raciocínio lógico faz totalmente sentido. E não seguirmos uma regra. Não, alheira não posso comer, eu tenho é que pedir peixe cozido. Não faz sentido nenhum. Olha para a situação, olha para o teu contexto e ser realista. Dentro do teu contexto, o que é que faria sentido? Se nós fizermos as coisas através do raciocínio lógico, sem extremismos, conseguimos atingir aqui o melhor dos dois mundos, não é? Por um lado, aproveitamos a vida, usufruímos das coisas que gostamos. Por outro, não fazemos com que essas ações aumentem a probabilidade de prejudicar a nossa saúde, no fundo.
Exatamente, e é exatamente o facto de muitas vezes as pessoas, por exemplo, irem a um restaurante e de repente não se permitem comer a alheira que lhes apetece e, sei lá, pedirem outra coisa qualquer e fazerem isso consistentemente, que depois chega a um ponto em que não aguentam e de repente comem mesmo alheira 5 vezes seguidas porque tiveram tanto tempo a restringir-se que de repente só pensam naquilo, que faz com que depois haja este pensamento consecutivo naquele tipo de alimentos e que haja muitas vezes depois também o exagero. Então, para começarmos a fazer isto e para pessoas que sentem que ou estão num polo ou estão noutro, é começarem a variar. Ou seja, será que, por exemplo, se eu como alheira todos os dias, para agarrar no mesmo exemplo, será que eu posso começar a alternar com outro prato? E um dia na semana já não como alheira e como outra coisa qualquer? Ou será que para a pessoa que não se permite comer nunca, começar a permitir-se aos poucos? E se calhar não tem que começar pelo prato da alheira, pode começar por uma entrada num restaurante, uma coisa mais pequenina que seja mais confortável. Mas no fundo o ponto é este, é nós olharmos de uma forma mais ampla e não estarmos focados em momentos específicos que não fazem parte da nossa rotina e que naquilo que é aquilo que nós falámos há 2 episódios, eu acho. Na nossa vida, se olharmos para a nossa vida, em que cada ano é um tijolinho, se nós ampliarmos um bocadinho, dentro de cada ano temos tipo sub-tijolinhos e cada dia nem chega a um tijolinho, ou seja, é completamente irrelevante refeições específicas ou dias específicos naquilo que vai ser depois o total da nossa vida. Sim. Sim, ninguém está a pagar fatura da alheira que comeu em 2015, né? Tipo, isso não acontece. Exatamente. Nós sofremos as consequências positivas ou menos positivas de acordo com aquilo que é sistemático, padrão na nossa vida. Exato. Não sofremos consequências de um jantar com amigos. Isso é completamente irrelevante naquilo que é o todo. Um dos princípios também muito interessantes, uma das coisas a aplicar, um dos drives mentais, é sem dúvida concentrarmos naquilo que vamos adicionar, ou seja, concentrarmos no que vamos melhorar e não concentrarmos no que vamos restringir, que é exatamente o que as dietas fazem. É este mindset de, ok, vou melhorar a minha saúde, especificamente melhorar a minha alimentação. O que é que tens que retirar e não podes comer? Em vez de pensar, vou comer mais verduras que eu não como verduras nenhumas. Não, não. Vou é retirar arroz, batata, massa. Porque as minhas crenças ou o conteúdo que eu consumo ensina-me que esses alimentos são prejudiciais, o que não podia estar mais errado, não é? Sim. Sim, é exatamente isso. Ou seja, imagina, se nós queremos reduzir, vamos imaginar, por exemplo, se nós queremos reduzir a carne vermelha, em vez de estarmos a pensar como é que eu posso retirar a carne vermelha da minha alimentação, porque não pensar como é que eu posso incluir mais peixe, mais ovos, mais leguminosas, ou seja, Ou como é que eu posso comer mais carne branca? exatamente. E isto também se aplica não só à alimentação, mas a outras rotinas. Por exemplo, imagina, se eu quero começar, sei lá, se eu quero deixar de estar tanto tempo no telemóvel, em vez de eu me focar como é que eu posso deixar de estar no telemóvel, porque é que eu não me concentro em arranjar outras, por exemplo, hobbies que eu goste e de repente arranjar um livro que eu gosto de ler, uma série que eu posso ver, enfim, podemos arranjar 1000 coisas, mas em vez de estarmos focados de pensar, como é que eu posso não mexer no telemóvel, por exemplo, à noite, porque não focar em, ok, que outras atividades é que eu posso fazer à noite que eu gosto e mudar o foco para a parte positiva da frase e não para a parte negativa. No fundo é sair da escassez e ir para a abundância, né? No fundo, por outras palavras, né? É deixar de colocar o foco na escassez, no retirar, no eliminar e colocar o foco no mundo das possibilidades, né? Ok, eu não quero mexer no telemóvel à noite. Que outras atividades é que eu poderia começar a fazer? Ao invés de colocar o foco em retirar o telemóvel, talvez possa começar por ler um livro, talvez possa começar por ver uma série, um conteúdo longo no YouTube, que é muito melhor do que estar ali nos conteúdos curtos durante 1 hora e meia. Ou seja, sem dúvida, o drive mental deve ser muito mais focado naquilo que vamos incluir, aprimorar, melhorar, do que naquilo que vamos eliminar barra restringir. Exatamente, e para além de estarmos a tornar este hábito muito mais leve do ponto de vista mental, porque
se eu pensar no que é que eu não posso fazer, eu só vou conseguir focar-me nisso. Ou seja, se eu pensar que eu não posso comer isto, de repente eu nem gostei assim tanto disto, mas eu só consigo pensar nisto. Se nós fizermos isto, nós estamos a tornar aquele hábito muito mais leve e automaticamente está a sobrar menos espaço para aquilo que nós queremos fazer em menor frequência, em menor quantidade. Então estamos a tornar, no fundo, a nossa rotina muito mais leve do ponto de vista mental. Porque quando nós pensamos de, ok, eu não posso comer chocolate, mesmo pessoas que não gostam assim tanto de chocolate e não ligam assim tanto. Eu tenho muitas clientes que durante muitos anos tiveram uma luta com o chocolate e depois quando se permitem comer tudo percebem que nem gostam assim tanto de chocolate, que preferem outro tipo de alimentos. Exato, porque repara, todos nós temos as mesmas 24 horas, não é? Se eu, pegando no mesmo hábito do telemóvel, se eu acrescentar hábitos de leitura ou de ver uma série, por consequência, só tenho 24 horas, já estou a reduzir o telemóvel. Se eu acrescentar, pegando no exemplo do prato que estávamos a pegar anteriormente, se eu acrescentar alheira e batatas fritas, era o prato, não era? Se eu acrescentar arroz, eu vou retirar um pouco de batatas e de repente já estou a comer arroz e batatas. Está a ficar gradualmente mais equilibrado do ponto de vista nutricional. Mas do ponto de vista mental, não é percepcionado como uma restrição, porque eu não estou a restringir. Eu estou a adicionar e, por consequência, como é limitado, aquilo que eu consigo viver, comer e usufruir da vida, não é? Tenho 24 horas, tenho um espaço limitado no estômago, ou seja, as coisas são limitadas de alguma forma. Tanto o tempo como a fome, como aquilo que eu aguento comer. Então, se eu me focar naquilo que eu adiciono, por consequência, eu já estou a reduzir por conta dessa mentalidade de adição e não de subtração. E de uma forma super tranquila, porque tu não estás a pensar naquilo. Imagina, mesmo em relação a rotinas de estilo de vida sem ser na alimentação, aquilo que estávamos a falar há bocado. Se eu estiver a pensar que eu não posso mexer no telemóvel, eu vou estar de 2 em 2 segundos a ver o telemóvel e depois lembro, não posso mexer. Enquanto se eu me dedicar a encontrar uma atividade que eu tiro prazer a fazer, eu nem me vou lembrar do telemóvel. Nós, quando estamos distraídos, por exemplo, acabamos por nos esquecer e acabamos por não mexer. Então, estamos a tornar a nossa rotina muito mais leve e muito mais sustentável a longo prazo, que é um ponto que é fundamental. Outro ponto fundamental é pensarmos em alguma variedade, não é? Porquê? Porque se nós pensarmos em alguma variedade, estamos a aumentar drasticamente as possibilidades de estarmos nutridos. Ou seja, a ampliação do tipo de alimentos que eu como, se eu comer um bocadinho de tudo, de todos os grupos alimentares, eu já estou a aumentar drasticamente, sem ser uma coisa muito pensada, sem ter que seguir um plano alimentar rígido e específico, com horas, quantidades, etc. Eu já estou a aumentar substancialmente a possibilidade de eu estar nutrido, ou seja, de eu obter através da minha alimentação os nutrientes que eu preciso. Então, focar em alguma variedade é uma estratégia super simples, fácil, ao dispor à possibilidade de quase todas as pessoas e por consequência, também não nos preocuparmos tanto se estamos bem nutridos ou não, porque a probabilidade de estarmos aumenta substancialmente quando a nossa alimentação é mais variada. Por uma questão de lógica, não é? Se eu atiro para todos os alvos, é muito provável que eu acerte em alguma coisa. Sim. Não sei se este exemplo ajudou. Sim. Mas se eu como um bocadinho de tudo, é óbvio que os nutrientes que eu estou a abranger são maiores do que se eu só comer carne e não comer mais alimento nenhum. Sim, ou se eu só comer pepino e não como mais alimento nenhum, não é? Diferentes alimentos têm diferentes nutrientes. Exatamente. Sim, e eu tenho muitas clientes que há muitos grupos alimentares que não comem, ou seja, que são pessoas adultas que, por exemplo, não gostam de nenhum vegetal ou nenhuma fruta. E isto é possível de ser trabalhado, ok? E a forma de trabalhar isto não é dizer, olha, a partir de agora tens de começar a comer. Porque, obviamente, se nós não comemos porque não gostamos, não é por nos dizerem que nós temos que comer que vamos passar a gostar e vai ser uma coisa fácil. E muitas vezes eu sinto que existe muita frustração de algumas pessoas porque já tentaram anteriormente seguir coisas e fazer coisas e era-lhes dito que, olha, agora tens que comer sopa ou salada todos os dias e a pessoa odeia fazer aquilo e, como é óbvio, se a pessoa odeia fazer aquilo e está em sofrimento e em esforço para o fazer, aquilo vai durar meia dúzia de semanas no máximo. Exatamente. Então, o ponto para quem sente que é normal nós, dentro de um grupo alimentar, não gostarmos de determinados alimentos. E imagina, por exemplo, vou dar o meu exemplo pessoal. Eu, na maior parte dos vegetais, gosto de todos, por exemplo, não ligo muito a berinjela.
Se eu gosto da maior parte dos vegetais e não ligo muito a berinjela, não há uma única razão para eu me forçar a comer berinjela. Ou seja, claro que imagina, se eu for a um restaurante e me apresentarem berinjela de uma forma diferente, eu provo e está tudo bem. Mas eu não me vou forçar a comer berinjela como se aquilo tivesse algum benefício escondido que os outros não têm. Para pessoas que não gostam de nenhum vegetal, por exemplo, ou seja, no grupo dos vegetais não conseguem comer nenhum, isto tem que ser uma coisa que é trabalhada, porque não é saudável num grupo alimentar inteiro nós não gostarmos de nenhum e não comermos nenhum. Tal como, por exemplo, no grupo dos cereais, se eu não gostar de nada, também não vai ser saudável. Tal como no grupo das proteínas, Isso se eu não mesmo. gostar de nada, não vai ser saudável. Então, Não tem mal eu não gostar de frango. Tem mal eu não gostar de nenhum ponto alimento. proteico, Nenhum alimento que forneça proteína, né? Seja Exatamente. ele vegetal ou animal. Exatamente. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa alimentação e existem grupos que nós não gostamos, isso tem que ser trabalhado. E a forma de trabalhar isso não é dizer que, olha, a partir de agora tens de comer, porque isso não é a solução. Então, para pessoas que sintam que isso é uma questão, é trabalharem Isso é nesse totalmente ponto. possível ser trabalhado. Totalmente possível, sim. E passar a gostar, ou seja, não é passar a comer e a conseguir fazer um esforço diário, é passar a gostar, que é o importante para manter a sustentabilidade. Sim. E depois, pensar também em que alimentos é que nos fazem bem, ou seja, isto é totalmente individual e há pessoas que se dão super bem com determinadas rotinas e outras que não, há pessoas que se dão bem com determinados alimentos e outras que não, e não existe ninguém, nenhum profissional de saúde, nenhum médico, nutricionista, ninguém que saiba mais sobre nós do que nós mesmos. E Se estivermos conectados ao nosso corpo. sim. É importante fazer esse parênteses. Sim. Se estivermos em piloto automático a vida toda, não temos qualquer consciência corporal. Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo que agora me lembrei. Eu, quando acordo, se beber água logo e em jejum, eu fico com dores de barriga. Pois é. Eu não sei explicar isto, não existe nenhuma explicação para isto, não faço ideia, mas conheço muitas pessoas que mal acordam, bebem água, até havia a questão de beber água com limão em jejum, lembras-te desse Sim. coisa? Eu se quisesse fazer isso, meu Deus, passava o dia mal disposta. Isto para dizer que isto é uma coisa individual e mesmo que de repente, lá está, por exemplo, quando a água com limão em jejum era uma coisa e as pessoas diziam que fazia bem, que já agora não faz, quer dizer, podem beber... Mas se levar a beber mais água faz bem. Não, se quiserem podem beber, mas não vamos ter nenhum benefício milagroso por causa disso. Quando havia por exemplo, esse mito de que havia imensos benefícios a beber água com limão em jejum, se eu não me conhecesse e tivesse a tentar forçar-me a fazer aquilo, eu passava os dias, pelo menos os dias, se calhar não, mas passava as manhãs mal. E isto é individual, ou seja, é preciso autoconhecimento para eu perceber o que é que faz sentido para mim e o que é que não faz. E, por exemplo, essa estratégia que para algumas pessoas pode ser uma coisa que até ajuda a beber mais água, e são pessoas que não bebem água nenhuma e até lhes sabe bem de manhã beber uma limonada, por exemplo, é uma coisa que ajuda. Para mim, era a receita para a desgraça. Isto para dizer que nós somos todos diferentes. Há pessoas que adoram tomar um pequeno almoço e é a sua refeição preferida do dia. Há pessoas que preferem não tomar um pequeno almoço e só passar a comer mais tarde. Há pessoas que se dão super bem com, sei lá, couves e brócolos. Há pessoas que sentem que se comerem couves e brócolos passam mal o dia inteiro. Isto é tudo muito individual e claro que... E às vezes estamos a falar, por exemplo, das couves e dos brócolos, muitas vezes estamos a falar de questões quantidade dependente. Ou seja, a pessoa, para além de ter que se autoconhecer nesse aspecto, ela ainda vai ter que averiguar ao longo da vida que quantidades ou que combinações e quantidades de alimentos é que ela não deve fazer porque vai ter determinados sintomas menos confortáveis, não é? Exatamente, Por exemplo, muita gente bebe café quando acorda. Eu, se beber um café em jejum, vou ficar mal. Isto é altamente individual. E tu sabes perfeitamente que eu jamais bebo um café quando acordo. Preciso tomar o pequeno almoço. Eu consigo beber um café em bem, jejum né? e Não, super esquece. tranquilo. O intestino começa a funcionar super rápido e aquilo não termina nada bem. Por exemplo, tomo o meu pequeno almoço. Passado 10 minutos bebo o café. Super tranquilo. Exatamente. Então, estou a dar este exemplo e a Clara também acabaste por dar o teu, para mostrar de forma prática como a nossa individualidade existe, não é? É um facto que todos somos diferentes, apesar de parecidos diferentes, e então termos esse autoconhecimento do próprio corpo é fundamental, não é?
Exatamente, e isto é, eu acho que é a prova de que num processo de melhorar a nossa relação com a comida, nós não temos que deixar a parte nutricional de lado, pelo contrário, temos é que olhar de uma forma diferente para a nutrição. E se até então olharmos para a nutrição só de uma forma do ponto de vista biológico, ou seja, o que é que eu preciso em termos de necessidades para sobreviver, é agora olhar de uma forma mais gentil de, ok, a nutrição é super importante, tem a sua relevância, existem cuidados que nós temos que ter para o nosso bem-estar. Como é que eu posso integrar esses pontos naquilo que é a minha realidade, que vai ser diferente da tua, dos outros, ia dizer nomes, mas não vale a pena. Nomes tipo José, não sei o quê. Enfim, nós somos todos diferentes. Claro que há recomendações gerais que se aplicam à maior parte das pessoas, mas depois há coisas pequeninas que, de repente, imagina, eu podia ir para as redes sociais e dizer não bebam água de manhã em jejum, dá umas dores de barriga. Né? E há muita gente que faz isso, Sim, não com água, mas com outras coisas. exato. E imagina, isso é a minha Não realidade. comam. O que é a realidade para mim pode não ser a realidade para outra pessoa e o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para outra pessoa. Então é mesmo importante ok, há coisas que é ciência, mas depois também temos que perceber de que forma é que isso se encaixa naquilo que é a nossa vida, o nosso dia-a-dia. E há coisas que, pronto, é o que é. Outra estratégia prática que utilizamos muito numa nutrição mais gentil, ou seja, uma nutrição que não é focada em dietas nem em restrições, é o aumentarmos a quantidade de alimentos frescos que nós comemos. Isto porquê? Não é que os alimentos processados sejam bicho-papão, não. A verdade sei lá, o feijão, o grão, muitas das vezes vem enlatado, não é? Estamos a falar de um alimento processado. No entanto, o que é que tem que comer, o que é que tem que comer feijão ou grão enlatado? É super tranquilo, não é? Ou seja, também desmistificar aqui que alimentos processados não precisam necessariamente ser uma escolha do ponto de vista nutricional. No entanto, se nos focarmos em aumentar os alimentos frescos, estamos, por consequência, a aumentar o aporte nutricional da nossa alimentação. Os alimentos mais processados, não é que isto seja de forma generalizada, mas tendencialmente, têm ali um aporte maior de açúcar, de gorduras, de calorias. Se nós nos focarmos em aumentar os alimentos frescos, sem precisar de restringir absolutamente nada, seguindo aquela lógica de que para acrescentar uma coisa o espaço é limitado, a nível de estômago, por exemplo, o espaço é limitado, se eu quero acrescentar determinado tipo de alimentos, eu sou obrigada a diminuir a quantidade de outro tipo de alimentos, não é? Causa e efeito. Então, se nos focarmos em aumentar os alimentos frescos, não precisamos necessariamente de restringir e, por consequência, estamos a aumentar a probabilidade de ter uma alimentação mais equilibrada nutricionalmente. Sim, eu costumo muitas vezes também falar nas consultas de terapia nutricional de usar a indústria alimentar a nosso favor, porque a indústria alimentar e o facto de estar evoluída e termos acesso a muito mais coisas do que tínhamos antigamente, isso é uma coisa boa. E, por exemplo, tenho muitas clientes que queriam criar, por exemplo, o hábito de comer sopa, mas a ideia de comprar sopa de supermercado, daquelas que já vêm feitas, era aterrorizadora, porque parece que de repente aquilo não é sopa e até, olha, isto é bem verdade. Uma amiga minha que na semana passada me mandou uma foto no WhatsApp de uma sopa de supermercado, daquelas que já estão feitas. E a sopa dizia na embalagem só legumes, nada mais, uma coisa assim. E ela mandou-me mensagem a dizer, isto é verdade, isto eles estão a mentir, não é? Porque, imagina, as pessoas têm uma ideia da indústria que de repente é tudo mau, tudo o que vem embalado que é mau. E na verdade, por exemplo, essas sopas são uma ótima opção para quem não quer ter o trabalho de as cozinhar. São literalmente só legumes, é uma forma fácil de comer sopa. E depois a falar, por exemplo, com essa, que era mesmo, não era uma cliente, era uma amiga, ela até disse, então olha, vou começar a comprar mais vezes, porque a objeção de comer sopa não é porque ela não gosta, ela quer comer sopa, simplesmente não tem tido, se calhar, o tempo, a disponibilidade para a fazer, não tem priorizado isso, então estava a não comer por achar que aquilo era uma má opção. Já viste, a diminuir o aporte nutricional por uma crença de que alimento processado é intrinsecamente mau, o que é completamente errado.
usar a indústria Não precisa de alimentar a nosso favor. Existem tantas opções, por exemplo, já existe a possibilidade de comprar arroz, que é só ir ao micro-ondas e está feito. Existem, sei lá, N opções que nós conseguimos encontrar no supermercado e que podem tornar a nossa alimentação, do ponto de vista nutricional, mais interessante e até saborosa. E prática. Então, e Que é o que prática. faz falta a muitas pessoas que não têm muito tempo. Sim. Então usar isso a nosso favor e descomplicar. Ligar o descomplicómetro. Completamente. E acho que era isto que tínhamos por hoje. Eu acho que deu para, espero eu que tenha dado para perceber como é que nós podemos, de uma forma tranquila, leve, no fundo, melhorar do ponto de vista nutricional a nossa alimentação, sem nos estarmos a encher de regras que não fazem sentido nenhum, que não são sustentáveis a longo prazo, porque de que é que vale nós estarmos a tentar fazer tudo perfeito se passado 2 dias desistimos? Às vezes mais vale olhar, às vezes não, sempre, mais vale olhar para, ok, isto era o que deveria ser feito. Mas isto se calhar... Agora a realidade. Agora a que é realidade. possível? O que é possível fazer? Porque nós parece que estamos todos a tentar chegar a um nível de perfeição e fazer tudo 5 estrelas, só que isso não é possível. Então é tentar, dentro daquilo que é a nossa possibilidade, o possível é melhor do que o perfeito, porque o perfeito não vai acontecer. Vai causar frustração Exato. por ser um ideal e inalcançável. Exatamente. Então, olhar para aquilo que é a nossa realidade hoje, como é que eu posso melhorar 1% aquilo que é a minha vida? Focar nesse 1%. Quando esse 1% estiver fácil, ok, como é que eu posso melhorar mais 1% a minha vida? E se estivermos sempre assim, estamos sempre em evolução e estamos sempre E a criar o efeito composto, não é? Esse 1%, passado 2, 3 anos, a nossa vida está muito melhor no que a área da saúde diz respeito. Sim, sem dúvida. E reparem como trouxemos aqui várias estratégias práticas para poderem ser aplicadas e nenhuma delas envolveu algum tipo de restrição. Nós não demos nenhum tipo de regra, nenhum tipo de restrição. Ou seja, tudo coisas que podem ser melhoradas, aprimoradas, sem precisar de restringir absolutamente nada. Ou sem precisar de colocar um foco naquilo que vamos retirar a partir da manhã na nossa vida. É isso mesmo. Eu gostei deste episódio. Foi giro. Foi giro. Espero que tenha sido útil desse lado. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, no Spotify ou na plataforma onde estiverem a ouvir. Deixar um comentário, nós ficamos sempre muito felizes quando eu recebo a notificação do comentário. Vou ser sincera que é a notificação que eu mais gosto. Acho que é isso, não é? Vemos na próxima segunda-feira, às 8.